bem-vinda! Vamos falar sobre nutrição para equilíbrio hormonal. E eu quero que você fique aqui comigo, mesmo que você esteja aí ciclando normalmente a tua menstruação, ou se você já está na menopausa, tudo que eu vou falar aqui vai ser bem interessante para a saúde feminina. Bem-vinda, quem está chegando agora. Vou colocar aqui, já copiar e voltando. Vamos falar sobre equilíbrio hormonal. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Fixar para todo mundo que chegar já saber o nosso tema. Quem está aqui comigo já responde aí. O que você anda fazendo para ter uma alimentação mais estratégica de acordo com a fase da sua vida que você está? Você anda aí comendo alimentos estratégicos ou você nem sabia que poderia inserir alguns alimentos chave? Se você está assistindo aqui na reprise, também deixa aqui para mim o que você anda fazendo. Deixa a tua dúvida que eu vou esclarecer também. Então vamos lá. Quando nós estamos pensando na vida da mulher, para ela ser mais produtiva, para ela ter mais disposição física, para ela atingir um corpo que ela deseja, manter também o peso, manter a vitalidade, você precisa, como a gente já disse na live de ontem, considerar o seu ciclo menstrual também nas suas escolhas alimentares. O que acontece? Quando você menstrua e até a sua fase ovulatória, você está numa crescente hormonal. Você tem ali a produção do seu estrogênio, começa a produzir a testosterona. Depois que você ovula, você tem uma queda do estrogênio, uma queda da testosterona, você vai se sentindo mais cansada por causa disso. E você tem um aumento da progesterona, que é o hormônio que acalma. Só que na metade da fase lútea, você tem ali uma queda também da sua progesterona. E aí onde vem aqueles sintomas que a gente considera como TPM, fica mais sensível, fica mais irritadiça, fica com desejo de doce, principalmente se você não tem uma alimentação direcionada. E é isso que eu quero falar aqui para você começar a ter esse olhar cuidadoso também para a sua alimentação. Então, quais são os melhores estratégias alimentares quando você está, por exemplo, menstruada? Durante a menstruação, é um período que você está perdendo sangue, você está ali podendo ficar desidratada, dependendo do volume de sangue que você tem durante o período menstrual. Então, é muito importante você dar prioridade para alimentos fontes de ferro. Quais são esses alimentos? Principalmente as carnes vermelhas em primeiro lugar e depois, em segundo lugar, as carnes brancas e também os vegetais verdes escuros. Por que é importante você ter esse cuidado com o teu ferro? E mulheres, é muito importante você dosar o seu ferro e a sua ferritina. Se você tem, por exemplo, excesso de ferro no seu corpo, excesso de ferritina, você vai ter maior, o que a gente chama de estresse oxidativo. Você vai ter mais radicais livres, você vai danificar mais o seu corpo. Por outro lado, se você tem uma baixa de ferro e ferritina no seu corpo, você é uma pessoa que vai ter menos energia. Porque o ferro está relacionado à produção de energia. E também, quanto menos ferro você tem, mais intenso são os seus fluxos sanguíneos. Então parece ser controverso, né? Ou seja, se eu tenho menos ferro no meu corpo elimina mais ferro? Sim, existe um ciclo vicioso aí que se retroalimenta. Então é importante corrigir essa dosagem de ferro. Quem nunca fez um exame para isso, é importante fazer. Se você tem um histórico de ter sempre ferro e ferritina baixo, é importante um acompanhamento, mas nunca faça suplementações de ferro sem você ter feito uma dosagem. Cuide da tua alimentação, como eu disse aqui, tá? Flaviane, então é importante você fazer, tá?
Pelo menos para você entender se sua produção ali está normal. Qual que é a diferença do ferro e da ferritina? A ferritina é como se indicasse o estoque do ferro no seu corpo. Então é interessante fazer os dois. O ferro é no momento e a ferritina mostra um histórico. Então faça esses dois para você saber se está tudo ok. Tá tudo ok? Ótimo! Você só vai ter esse cuidado de sempre ter ali na sua fase menstrual alimentos ricos em ferro, que são as carnes e também os vegetais verdes escuros. Durante a menstruação, é um momento também bem interessante para você aumentar a quantidade de gorduras boas na sua alimentação e reduzir a quantidade de carboidratos. Então, se você quer experimentar, fazer uma dieta ali mais cetogênica, uma low carb mais restrita, um momento mais favorável para o seu corpo é nessa fase. Nessa fase, o seu corpo não quer tantos carboidratos assim. Ele vai responder melhor a uma dieta que tenha fontes boas de gordura. Por que disso, né? Porque a quantidade boa de gordura, ela vai começar a favorecer a tua produção hormonal que vem depois da fase da menstruação. Então, eu dou uma boa fonte de gordura porque os nossos hormônios, tanto os hormônios femininos, quanto também, por exemplo, a testosterona, precisa de gordura para uma boa produção. Então, você dá ali um suporte necessário, além de que os alimentos ricos em gorduras, e aqui são gorduras boas, é uma estratégia cetogênica, por exemplo, limpa, sem ficar colocando frituras, alimentos industrializados, mas vindo, por exemplo, fonte de azeite, de sementes, de abacate. Esses sim vão ajudar você a diminuir as prostaglandinas, que são ali componentes inflamatórios no seu corpo. E durante o período da menstruação, a gente pode ter elas mais em quantidade maiores. Então, a primeira estratégia é essa. Passou a tua menstruação. O que você deve começar a se preocupar? Dar um suporte necessário para o seu corpo produzir os hormônios e também eliminar esses hormônios. E aqui, se você já não menstrua mais, se você faz reposição hormonal, a orientação é a mesma, porque quem faz reposição hormonal também tem uma quantidade grande de hormônios e precisa ter um direcionamento correto desses hormônios, para que eles não formem ali funções distintas do que eles deveria fazer. Então, quais são esses grupos de alimentos que precisam estar ali durante a sua fase folicular, após a tua menstruação? São os alimentos que a gente chama de sulfurados, são os alimentos ricos em enxofre. E aí, quais são esses alimentos? Aí você pode colocar cebola, colocar o alho, colocar selga, colocar brócolis. O broto de brócolis é bem interessante, principalmente em mulheres na perimenopausa e na menopausa, porque esses alimentos, o que eles vão fazer no seu organismo? Eles vão dar suporte para o seu fígado. Eles vão dar nutrientes como a glutationa, que é um potente antioxidante, vai favorecer a função do seu fígado e, com isso, favorecer a eliminação de excesso de toxinas, que pelo processo de detoxificação, e também o processo de eliminação dos seus hormônios, porque o fígado, ele também é importante, ele também é responsável pela eliminação daquele hormônio que não faz mais sentido ali dentro do seu corpo. Então, os alimentos sulfurados, eu vou ler eles aqui para você, todo o grupo. Como eu já disse, a selga, alho, cebola, a maçã, os ovos, o brócolis, banana, a couve, o repolho, a rúcula, são boas fontes aí de componentes sulfurados. Agora me fala, se você, na sua fase lútea, você faz uso desses alimentos? Já tinha pensado nesse sentido? Quem está pensando em ter mais resposta do seu corpo, precisa começar a ter esse olhar para a sua alimentação alinhada ao seu ciclo, independente da fase que você esteja. Bem-vinda, Carla.
Zizi, que estão chegando agora, Joyce. Essas estratégias, gente, são estratégias bem pontuais. Nesse momento também, é um momento que o seu corpo está mais receptivo para você, por exemplo, fazer um exercício físico, colocar mais carga para você ganhar massa muscular. E aí você pode comer mais carboidratos. É uma fase que você também tem menos fome. Mas Ellen, eu nunca pensei nisso, porque você ainda nunca se olhou dessa maneira. Se você começar a olhar, você pode baixar um aplicativo, tá? O que eu oriento para você que está menstruando? Baixa o aplicativo e aí você começa a pontuar desde o primeiro dia da tua menstruação. E você começa a ver como o seu corpo, a sua mente, a sua produtividade, tudo muda de acordo com a fase que você está. Para quem não menstrua mais, ou porque está na menopausa, ou porque está tomando alguma anticoncepcional que bloqueia o fluxo, né, a descida do sangue, você pode também utilizar como estratégia os ciclos da lua, como a gente já falou na live anterior de ontem. Então, são cuidados que vocês precisam ter. E quem tá aqui, tá gostando, Lucilene, bem-vinda. Vão deixando, gente, o seu coraçãozinho, porque aí o Instagram vai comunicando mais as pessoas, vai chamando outras mulheres, porque se elas não assistirem aqui ao vivo, elas vão assistir o gravado. Então, são pequenos cuidados que você precisa ter. Você também aqui pode dar mais preferência para as carnes brancas. Por quê? Porque aqui nesse momento você nem tem muita fome. Então, é um momento também que você pode dar mais preferência para esse tipo de carne do que a carne vermelha. A gente sempre tem que viver em ciclos. Então, na fase folicular, que é essa primeira fase que inclui a tua menstruação e até a tua ovulação, dê preferência a alimentos que vão favorecer o seu fígado. E aí, nesse sentido, as carnes brancas são melhores que as carnes vermelhas, sobrecarrega menos o seu fígado. Dê cuidado para também você ter esses alimentos que promovem essa detoxificação no seu corpo. E aí sim, você não vai ter sintomas. O que isso vai impactar? Lá na tua TPM. Você vai começar a perceber que você não vai ter mais tantos sinais de TPM. Porque a TPM nada mais é do que um descuido que você está tendo aí dos seus hormônios, tá? Rejane, seja bem-vinda também. Bom, um cuidado muito importante. Eu já falei que você deveria, tá, alguma vez na sua vida fazer um teste de ferro e ferritina. Outro nutriente muito importante para a nossa saúde e para a nossa fertilidade, e tudo quando a gente fala fertilidade está relacionado à longevidade e vitalidade. Porque se a gente não está direcionando para ter um filho, a gente está direcionando a nossa energia para o trabalho, para os projetos, para viver a vida. Então, é nesse sentido, sempre. É o zinco. O zinco, ele é extremamente importante para a nossa imunidade, para a produção dos nossos hormônios tiroidianos, para a produção dos hormônios femininos também, para a produção da tua testosterona, para a tua imunidade. Então, é importante você fazer também a utilização de alimentos que são fontes de zinco. Onde eu vou achar o zinco? O zinco eu vou achar nas carnes vermelhas, nos produtos de origem animal, mas eu também acho nas castanhas, nas nozes, são boas fontes de zinco. Ellen, eu posso suplementar o zinco? Você até pode, mas o mais ideal, antes de pensar numa suplementação, é eu me avaliar, eu fazer o exame, porque esses micronutrientes, você não pode ficar pensando em suplementar sem saber se você realmente necessita de uma suplementação extra. Ellen, mas eu também não quero fazer o exame agora. Então ajuste a sua alimentação do jeito que eu estou falando. A tua produção hormonal vai agradecer. Mulheres precisam consumir aí produtos, eu falo carne, mas sempre pense, fontes de proteína, pelo menos das 3 principais refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Isso aí é obrigatório para você ter aí mais longevidade,
Amanhã a gente vai falar um pouco da massa muscular, evitar flacidez, mas hoje a gente está dando esse foco mais para você começar a cuidar da tua base, que é a tua produção hormonal, do teu ciclo. Então, um prato bem colorido vai te trazer isso, você fazer uma salada bem variada, não ficar comendo o prato colorido, e quando eu dou exemplo de salada, né, não é só comer a salada e a carne, mas ter ali uma variedade alimentar. Se você gosta, por exemplo, eu gosto de comer uma pizza, eu gosto de comer uma massa, pode. Você tendo isso dentro de um equilíbrio da semana, ok. E principalmente na sua fase folicular. Aí que vem as estratégias para você não jogar todo o teu resultado fora. Mas o que a gente faz? Por falta de conhecimento. Na fase pós a ovulação, que é a fase lútea, e principalmente na primeira semana, antes ali da tua menstruação, você se acaba em doce, você vai em massa, você vai na pizzaria, porque você tá com aquele desejo muito grande de doce, de massas. Mas, nesse período, quando você passou a tua ovulação, toda mulher é como se ela ficasse meio que pré-diabética. Quem assistiu a primeira live entendeu que depois das 8 da noite a gente fica um pouquinho pré-diabético, né? A gente tem uma resistência à insulina, a gente não digere bem os carboidratos. Na fase lútea é a mesma coisa. O nosso corpo não quer tantos carboidratos refinados. E você vai ter muita fome nessa fase, porque é uma fase que o seu corpo ativa mais o seu metabolismo. E é a hora que, se você não tem a estratégia de ter uma alimentação que vai ter sim os carboidratos bons, você vai poder comer arroz, mas coloca ali, se você não gosta, por exemplo, de um arroz integral, pela quantidade, pelo sabor, mas faz um arroz, coloca uma salada, coloca fibras no seu prato, uma chia, sementes, faz um prato mais equilibrado, mas não é o momento de comer uma massa com uma carne. Não é o momento que o seu corpo está pedindo para isso. Principalmente, imagina, olha os estragos que você faz no seu corpo de estímulos inflamatórios. Você está na sua fase lútea, já está numa pré-diabetes ali, natural, sem considerar que se você já tem uma pré-diabetes. Então, se você já tem, você fica pior ainda. Aí você vai comer uma massa e ainda à noite, 9 horas da noite. Você está ali trabalhando contra o seu organismo. Você está ali contra você. Por isso que os resultados não vêm com facilidade. Aí fica na briga, restringindo, achando que não está tendo resultado. É a minha idade que não facilita mais. A idade, gente, o que acontece? O nosso corpo, ele vai cambaleando e dando conta até os 35 anos. Depois disso, se você não tem estratégia, é ladeira abaixo. A verdade é justamente essa. Por quê? Porque depois dos 35 anos a gente começa a perder massa muscular. E aí esses estímulos inflamatórios que você dá, aí vem estresse, aí vai que não dorme bem, aí busca no álcool um relaxamento, né? Só uma tacinha de vinho. Você só tá dando estímulos para o seu corpo perder cada vez mais massa muscular. E você vai sentindo mais cansaço, vai sentindo mais flacidez, vai sentindo a pele mais envelhecida, as rugas vão aparecendo, porque você está trabalhando contra a tua biologia. Então tenha estratégia, planeje-se. A planejamento é a base de tudo. Eu quero comer uma massa, eu quero desfrutar de um prato, assim, mas eu vou deixar para a minha fase mais folicular. Porque ali meu corpo está mais adaptado para isso, ele responde melhor. Na fase lútea, eu vou comer as coisas mais integrais, o que vem da terra. Pode comer batata doce, batata inglesa, abóbora. Vão ser alimentos que vão ser muito saudáveis, mas tudo que é refinado demais não vai caber aqui. Salgadinho não vai caber aqui, bolachinha não vai caber aqui mais. E inclusive você não tem que ter mais esse tipo de hábito. Esses daí são hábitos de criança, né? Infantis, de comer doces demais. E aí isso daí a gente altera esse paladar cuidando do seu intestino, que já tem uma live sobre isso. Se você chega na TPM e tem muita vontade do doce, assiste lá a live do intestino que você vai entender o porquê disso.
e cuidar desse seu intestino para você não ter tantos gatilhos. Então faça isso. Outra questão muito importante para você colocar aqui, ó, por que você deveria comer mais alimentos integrais e menos os alimentos refinados, tá? Naturalmente, na fase lútea, a gente tem uma queda da serotonina. O que a serotonina faz pela gente? É o humor, é o nosso bem-estar. E aí vai chegar lá às 4 horas da tarde, 5, você tá com muita vontade de comer uma coisa mais doce, porque a sua serotonina já vai estar mais baixa. Mas você comendo alimentos mais integrais, esses alimentos mais naturais, você tá dando suporte para o seu corpo produzir serotonina e dopamina de fontes naturais. Mas o que você está fazendo quando você come o doce, quando você come a massa, o salgadinho, o biscoitinho, você está trazendo a sensação da dopamina externa, que realmente você sente um bem-estar, porque a sensação, né, do comer esses alimentos, eles simulam a sensação do bem-estar da dopamina, por isso que eles são viciantes. Então, deixe para esses hábitos que não são tão favoráveis para a sua saúde, você deixar para a sua fase ali folicular e evite na sua fase lútea. Isso, você vai começar a fazer esse rodízio e vai começar a ter resultados depois de um mês, no segundo mês, no terceiro ciclo, você começa a perceber os resultados. Não é de uma hora para outra. Por isso que a gente precisa ter a constância. Eu começo a alinhar a minha alimentação com o meu ciclo, eu começo a ter mais resultados, eu vou ficar mais feliz. Quando que eu vou perceber isso? No segundo mês, no terceiro mês, tá? Agora, um alimento-chave que você precisa ter são as fontes de ômega 3. Por quê? Naturalmente, com o processo de envelhecimento, nós vamos ficando cada vez mais inflamados, independente se a gente tem uma alimentação limpa ou não. E a mulher tende a ser mais inflamada que o homem. Quem já não percebeu ou já viu eu falar aqui que as mulheres elas têm mais tendência a ter doenças autoimunes que os homens. Pelo fator estressante, sim, de uma sobrecarga hoje que a gente tem de estresse, pela negligência disso, como a gente já falou ontem, mas também porque você tem uma sobrecarga maior de inflamação. E aí vira um gatilho muito poderoso para você desenvolver doenças autoimunes. Então, cuide para você ter sempre ômega 3 na tua alimentação. Aonde você vai ter fontes de ômega 3? Sardinha, no salmão, mas você também tem na chia e na linhaça. Por isso que é importante você ter linhaça ali na sua alimentação. Uma boa fonte de ômega 3. Vai ter ômega 3, vai ter ômega 6, ter ômega 9. E aí você dá estímulos anti-inflamatórios para o seu corpo. E quando você chega lá na menopausa, as mulheres na menopausa já são também mais inflamadas. E aí se torna mais obrigatório ainda o ômega 3, talvez até uma suplementação, precisa ser avaliada. Mas se você não quer investir numa suplementação de ômega 3 agora, coloque todos os dias na tua rotina as sementes. Por isso que eu sempre reforço aqui a importância de você colocar o ciclo das sementes. Quem já faz aqui o ciclo das sementes? Ou quem aqui nunca ouviu falar do ciclo das sementes? Indira, bem-vinda, Ivete, Fabiane, Valéria. Quem já ouviu falar? Ou quem nunca ouviu, quem pratica? É a mesma coisa. Quem coloca, começa a perceber os resultados no segundo ciclo, no terceiro ciclo. Porque você vai dando os nutrientes adequados de acordo com a fase que você tá. E aí, por que dos ciclos? Aí eu vou colocar aqui rapidamente, eu vou ler para que fique mais explicativo. Na sua fase folicular, você vai colocar linhaça e semente de abóbora. Lembrando que a linhaça precisa ser triturada, tá, gente? O nosso corpo, ele não digere a linhaça inteira. Quando você passar da sua fase folicular e ir para a sua fase lútea,
é a hora que você coloca o gergelim e a semente de girassol. Essa mistura de sementes vão dar os nutrientes, as vitaminas, as fibras necessárias que o seu corpo está demandando ali. E é tão simples. É tão simples, é 2 colheres de sopa de cada uma e você escolhe aonde você quer colocar. Ou é no seu café da manhã, ou vai ser no seu almoço, no seu lanche da tarde, ou também na sua janta. São as 4 refeições ali principais que você tem que ter no seu dia. Mais do que isso já é um pouco exagero. A grande parte das mulheres, para ter ali uma saúde boa, manter um peso saudável, 4 refeições no dia já é o suficiente, tá? Pra gente finalizar, eu vou colocar 2 questões bem importantes aqui. As fibras que você precisa colocar, tanto se você tem ou não funcionamento do intestino normal, vamos colocar assim. Se você é constipado, já mostra que tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Mas mesmo que o seu intestino funcione com uma certa regularidade, você precisa inserir fibras, principalmente as fibras hidrossolúveis. E essas fibras, elas vão estar na maçã, nas cascas, principalmente das frutas. Maçã, na pera, são ótimas frutas. A cenoura crua é uma boa estratégia para a mulher também, porque essas fibras hidrossolúveis ali no seu intestino, elas vão se juntar ao excesso de hormônio que você está produzindo e vai ajudar a retirar. Por que disso? Porque se você ficar ali com excesso de estrogênio no seu intestino e se você não tem uma boa metabolização desse estrogênio, ele vai se transformar numa outra fator que vai fazer você ter aí sintomas da predominância estrogênica, tendo aí várias complicações na sua saúde, tá? Então coloque a fibra. E por fim, o magnésio, que você não pode negligenciar. E aqui sim, o magnésio, ele meio que se torna obrigatório para a saúde feminina. Nós não temos mais, infelizmente, um solo que nos forneça a quantidade ideal de magnésio. Então, se você tem que investir na tua saúde feminina, comece também suplementando magnésio, 400 mg dia. Vai ser uma boa suplementação para você. Você vai ter ali te ajudar na produção dos seus hormônios tiroidianos, na tua imunidade e também na tua produção de energia. Então, faça a suplementação de magnésio, 400 mg. Existem várias formulações de magnésio. Aí vai dependendo do seu objetivo. Se você tem uma dificuldade de dormir, magnésio glicina à noite. Se esse não é o seu foco, você quer melhorar o seu desempenho físico, você pode aí usar o magnésio de malato durante o dia. Mas utilize o magnésio como suplementação básica para um equilíbrio hormonal. Eu espero realmente que você coloque em prática tudo que a gente colocou aqui, tudo que eu pontuei. São estratégias simples, alimentos simples, para você ter mais resultado com menos esforço. Para você não brigar contra o seu ciclo e sim usar ele a seu favor e ser uma mulher mais produtiva. Te espero amanhã na nossa live, que a gente vai falar sobre hipertrofia e também definição corporal. Tchau, tchau, gente!